Hoje é domingo, é dia do Senhor, 28º domingo do tempo comum. Amados internautas, celebremos com fé e com piedade o dia do Senhor, dia de render graças e louvores a Deus, principalmente com a frequência e a participação da Santa Missa. Adorar o Senhor, sentir sua presença. E nestes domingos do tempo comum, nós temos acompanhado Jesus falar dos sinais do reino, as parábolas do reino, melhor dizendo, bem como estamos vivenciando o mês missionário, o mês da missão, pois todos nós batizados somos missionários, discípulos do Senhor. Rezemos pela igreja, rezemos por todos os missionários e missionárias da Via do Senhor, que evangelizam com a vida, doando-se, gastando-se, para que o Evangelho seja anunciado, para que Jesus seja amado e conhecido por todos. No Evangelho de hoje, a liturgia da palavra fala-nos sobre os sinais do reino de Deus, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ainda hoje, são tantas pessoas chamadas, mas poucas escolhidas, porque poucas perseveram, porque poucas se doam plenamente ao reino de Deus. E você é convidado a assumir a sua missão de batizado e batizada para testemunhar Jesus, caminho, verdade e vida. Neste 28º domingo do tempo comum, a primeira leitura é do profeta Isaías, que de uma forma muito terna mostra-nos que Deus é o Senhor, que eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de sofrimento, de angústia e de dor, em que muitas pessoas de uma forma ou de outra passam por dificuldades na vida, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos. Escute o Senhor falar ao seu coração através do profeta Isaías. Ele eliminará para sempre a morte, enxugará todas as lágrimas. É o que nós cremos. A nossa teologia escatológica nos dá essa certeza e segurança, que a morte não é o fim, que Ele eliminará a morte e enxugará toda lágrima dos nossos olhos, pois Ele é o Senhor dos exércitos, que dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro e servido de pratos deliciosos dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos e a teia em que tinha envolvido todas as nações. Assim, ele fala deste banquete que proporcionará. Jesus, no Evangelho de hoje, vai falar também desse banquete do reino, a qual todos nós somos chamados, mas nem sempre todos correspondem. O Salmo de hoje assim nos fala: na casa do Senhor habitarei eternamente. É o Salmo 22, é o Salmo do bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não temerei mal algum, porque Ele está comigo com o seu cajado. Ele prepara à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Veja que a liturgia está mostrando ceia, banquete, festa. É isso que o Senhor quer com o seu povo, com a sua igreja. Preparar um banquete. Você não chama qualquer pessoa para cear na sua casa. Você não chama qualquer pessoa para estar à mesa com você. Chamar para estar à mesa significa intimidade. E é isso que Deus quer ter conosco, intimidade. E esse banquete do Senhor se dá a cada Santa Missa. Por isso, todos os domingos, nós devemos ir à Santa Missa. São Paulo, na segunda leitura, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos seguintes até o 20, diz assim: irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi segundo o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto e passando fome, tendo de sobra e sofrendo necessidade. E respondo: tudo posso naquele que me dá força. Diante dos sofrimentos da vida, diante das fragilidades da vida, lembremos do que disse São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Não nos falte a fé, não nos falte a confiança. Pode até nos faltar tudo, mas ter Deus é ter tudo e nada falta quem tem Deus, como disse o Salmo. No Evangelho, relatado por São Mateus, capítulo 22, versículo 14, ou de 1 a 10, assim nos apresentou a parábola em que Jesus voltou a falar aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou um banquete para a festa do casamento do seu filho. E aí chama, e muitos não deram atenção, não atenderam ao convite do rei.
E ele manda chamar pelas vielas, pelas encruzilhadas da vida, nos caminhos, chamam todos para a festa. E vieram todos aqueles maus e bons, saíram pelos caminhos e reuniram todos para o banquete do Senhor. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou que aí tinha um que não estava usando a traje da festa, portanto era um intruso. E aí ele perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui, sem a traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Essa festa, essa veste para a festa, significa a nossa identidade cristã. Estamos revestidos de Cristo, assim nos constitui o batismo. Revestido de Cristo para participar da festa do banquete do seu rei. Que todos nós nos sintamos convidados, mas que todos nós respondamos positivamente ao Senhor, que quer que nós evangelizemos e estejamos com Ele na festa do banquete do seu rei. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça sobre vós, internauta amigo, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.